Assim como eu falei no capítulo anterior, talvez o Oda daria um tempo na batalha no topo de Onigashima pra gente ficar no hype pra saber como é a transformação híbrida do Kaido. E foi exatamente isso que ele fez nesse capítulo aqui, mostrando outras batalhas, mostrando os Mugiwaras lutando contra os Tobiropos, inclusive o Usopp e a Nami. E nós vamos comentar o porquê esses personagens que são considerados fracos não vão ficar tão fortes quanto os mais fortes do bando, que são ali o Jinbe, o Sanji, o Zoro, o Luffy, porque esses personagens, entre aspas, mais fracos não vão ficar tão fortes quanto eles. Nós vamos comentar nesse vídeo também. E será que a Toki realmente morreu? Ou foi ela que apareceu no final desse capítulo? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o capítulo 1004 de One Piece, com o Oda utilizando ali a Otama como a principal arma da aliança contra o exército de Smiles do Kaido. E assim como ele colocou a CP0 lá no capítulo passado para jogar um jogo chamado de Go, ele tá utilizando as regras desse jogo e aplicando aqui na Guerra de Wano. Nós vamos comentar sobre tudo isso e se você curtir esse vídeo, já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida e se ainda não foi inscrito e curtiu o canal, já se inscreve aqui para sempre receber os próximos vídeos aqui do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com a Otama falando pra Speed que quer ir pra guerra de Onigashima, porque ela sabe que o poder dela pode ser de fundamental importância para que a aliança vença essa guerra, até mesmo pela quantidade de inimigos versus os aliados. A gente tem ali 27 mil inimigos contra 5 mil aliados. Se ela puder inverter esse número, já vai ajudar bastante nessa guerra de Wano. E foi exatamente isso que as duas fizeram, mas elas não foram sozinhas para Onigashima, elas levaram ali outros Gifters que a Otama já controla. E esses três em específico que apareceram nesse capítulo, que foi o Gazelle Man, o Daifugu e a Speed, vão ser de fundamental importância para que o plano delas dê certo. Porque a Otama veio desde lá de Wano até aqui Onigashima fazendo quantos Kibidangos ela podia, até chegar ali no seu limite, para ter um número razoável de Kibidangos que eles possam entregar para os Gifters e transformar ali um exército para ajudar a aliança. E é exatamente isso que esses três Gifters estão fazendo, e o papel deles é bem importante porque os outros acham que eles ainda são aliados do bando do Kaido, quando na verdade eles estão infiltrados, eles estão trabalhando ali para Otama. O Gazelle Man já vai correndo ali jogando Kibidango na boca de todo mundo, a Speed engana vários outros e o Daifugu vai na força mesmo, empurrando goela abaixo ali os Kibidangos na boca dos outros Gifters, assim como o Usopp também. Algumas pessoas falaram que ele iria fazer exatamente isso. Ele pegaria ali os Kibidangos da Otama e começaria a atirar na boca de inúmeros Gifters com a pontaria certeira dele. E ele fez isso nesse capítulo aqui, criando um pequeno exército, que ele vai ajudar um pouco mais na frente. E assim como eu falei, o Oda está utilizando um dos objetivos do jogo Go que ele apresentou no capítulo passado, ele está utilizando aqui na guerra, que é o objetivo de tirar peças inimigas. Ele está utilizando ali o Usopp para utilizar os Kibidangos da Otama para transformar os Gifters em aliados para ajudar a aliança, assim como no jogo Go. Mas o objetivo desse jogo não é dominar as peças inimigas, é dominar territórios. E eu acredito que esse seja o próximo passo que o Oda vai aplicar. Depois que a aliança dominar ali vários inimigos e tiver um exército muito grande, eles vão ter dominado o território todo de Onigashima. E esse vai ser o passo para que a aliança vença essa guerra. Ele tem ali a maior quantidade de números e a maior quantidade de inimigos também. Então o poder da Otama é de fundamental importância para a aliança nessa guerra. Se não fosse por ela, a aliança estava ali em maus lençóis. Um ponto importante para a gente comentar aqui é qual o papel dos mais fracos do bando dos Chapéus de Palha nessa guerra e por que eles nunca vão se tornar tão fortes
fortes quanto os mais fortes do bando, que nesse caso são o Luffy, o Jinbe, o Sanji, o Zoro, e a resposta para isso tem 2 pontos, e o primeiro deles é que o Luffy não cobra nada disso deles, ele não cobra que eles se tornem fortes, ele cobra de si mesmo, ele quer se tornar mais forte para proteger os seus companheiros, para poder navegar com eles sem nenhum medo, sem que nada aconteça com eles, porque o Luffy é forte e pode protegê-los. O segundo ponto é que o papel desses Mugiwaras mais fracos é mais estratégico. Na maioria dos arcos, o papel deles, além de lutar contra outros inimigos, é papel estratégico. A gente tem o Chopper, que já foi importante em 2 momentos nesse arco de Wano. Primeiramente lá em Udon achando o antídoto pro vírus do Queen e salvando inúmeras pessoas que viriam a se tornar aliados. E agora na guerra de Wano ou na guerra de Onigashima, que ele descobriu um meio de retardar o vírus do Queen até que ele descubra verdadeiramente o antídoto para salvar todo mundo. Nós temos o Usopp também, que também tem um papel estratégico. Se vocês lembrarem bem, lá no arco de Thriller Bark, só ele conseguia vencer a Perona, enquanto todos os outros Mugiwaras não. Se não fosse por ele, com uma das suas características únicas, que é ser negativo, os Mugiwaras não teriam passado nem de Thriller Bark. E nós temos ele aqui agora na guerra de Wano, acertando ali com a sua mira exata a boca de todos os Gifters para transformar eles em aliados. Enquanto a Nami também está tendo um papel de suporte ali. Enquanto eles estão fugindo, ela está protegendo eles da Uchi e do Peijuan. Por mais que o papel deles não seja de se tornarem fortes, eu ainda quero que os dois, que eles lutem ali contra o Uchi e o Peijuan e acabem vencendo de alguma maneira. Mas não para elevar sua força e dizer, ah, eu sou muito forte, não. Eu quero que eles utilizem de estratégia para conseguir vencer. E aí eles vão mostrar que não precisam que eles fiquem muito fortes. Eles só precisam ser inteligentes o suficiente para vencer. Continuando, nós temos a batalha do Franky contra o Sasaki, e o Oda nos mostra que se uma Zoan normal já é resistente, imagine uma Zoan ancestral, porque a maioria dos ataques do Franky não funcionam contra o Sasaki. Os tiros que ele atirou não fizeram dano nenhum, quando ele pegou o Sasaki e arremessou ele com toda a força na parede também não deu dano nenhum. Mas o Franky não é burro, ele acaba percebendo que a parte mais vulnerável do Triceratops ali do Sasaki é a parte de baixo, e ele já mete um chutão ali na cara dele, levantando ele e pegando a espada do Franky Shogun e acertando um golpe na parte de baixo, que realmente deu dano, porque a gente consegue ver ali a cara do Sasaki sentindo a dor e o sangue saindo aonde ele acertou. Então esse é o ponto que o Franky tem que acertar para conseguir vencer. Outro ponto importante também é a gente saber se os chifres do Sasaki conseguem furar ali a lataria do Franky Shogun, porque se realmente conseguir, o Franky estaria em maus lençóis nesse capítulo se não fosse a Nami e o Usopp chegarem ali para transformar a maioria dos Gifters em aliados, porque a maioria deles pulou nos membros do Franky Shogun para imobilizá-lo, para o Sasaki vir com tudo e acertar uma chifrada nele ali. Se atravessasse, acertaria o corpo real do Franky, e ele teria que se defender de uma outra forma. Agora que nós temos 3 dos Mugiwaras reunidos, eu acredito que eles não vão mais se separar até conseguirem derrotar os 3 Tobiropos, porque é mais fácil eles unirem forças do que cada um lutar por si só, lutar lutas individuais. Se eles lutassem lutas individuais, eles estariam em perigo, mas os 3 unidos eu acredito que eles conseguem vencer os outros 3, ainda mais com o exército de Gifters que eles têm agora. Daí nós vamos lá pro Sanjão, que mais uma vez foi capturado pela Black Maria, ele não conseguiu fugir, e aparentemente esse realmente não é o ano do Sanji, porque enquanto o Zorão tá lá batendo de frente contra os Yonkous, o Sanjão não tá conseguindo nem escapar da Black Maria, mas pelo menos ele conseguiu acabar com todos os capangas dela, os homens, e não tocou em nenhuma mulher. E enquanto ele tá capturado aqui, a Black Maria fala pra ele os planos do Kaido pra Robin, em capturá-la e utilizá-la ali pra ler os poneglyphs pra eles. Um ponto importante aqui é que mais uma vez o bando do Rushu tem destaque nessa guerra. A galera ali que tá com a folha no rosto e o desenho do olho.
Aparentemente, eles conseguiam compartilhar a visão de cada um entre si, mas além disso, eles também conseguem se comunicar entre si, e uma delas até pode ser utilizado de alto-falante para transmitir tudo aquilo que o Sanji disser para toda Onigashima e assim atrair a Robin para lá, para que ela possa ser capturada. Outro dos membros do bando do Rushu acaba descobrindo que os Bainhas Vermelhas ainda estão vivos, conseguiram fugir do Kaido e estão se recuperando em uma das salas do castelo, o que faz ali o King ordenar alguém para ir matá-lo, porque ele não pode. Ele tá lutando contra quem? Será que o Marcão ainda tá lutando contra dois comandantes de Yonkou? Tá conseguindo parar os dois? Ou tem outra pessoa que tá lutando ali com ele? Porque a gente lembra que quando eles chegaram em Onigashima, tinha uma silhueta de alguém que ainda não apareceu. Então essa pessoa pode estar lutando contra o King aqui, enquanto o Marco tá lutando contra o Queen. Mas eu poderia apostar que o Marcão pode estar parando os dois sim, de tão forte que ele é. E o capítulo se encerra com a Black Maria dizendo que vai pessoalmente lá pra matá-los. Mas ela tem que tomar cuidado, porque lá não tem só os 9 bainhas vermelhas não. Tem mais uma pessoa lá e ela tem que tomar cuidado por isso. Mas quem será essa pessoa que apareceu só a silhueta dela aqui? E é como se essa pessoa estivesse chorando pelo que ela está vendo. Eu vi no Twitter alguém cobrir essa silhueta com o desenho do Enel, porque o que aparenta ser uma mecha parece mais a orelha ali do Enel. Mas eu acredito que não seja ele e não faz nenhum sentido ele estar aqui onde as bainhas vermelhas e chorando por eles. Agora, quem é essa pessoa? Só pode ser 2 pessoas ou só tem 2 possibilidades para quem seja. A primeira é a Hiyori, que de alguma forma ela se infiltrou nessa guerra e a gente não conseguiu ver ela, ou a segunda possibilidade, que eu acredito mais, que essa sombra ou essa silhueta seja a Kozuki Toki, e que na verdade ela não morreu, e tem sido mantida presa em Onigashima desde 20 anos atrás, ou que ela pode ter pulado para o futuro e ter chegado aí no presente, mas mesmo assim continuar mantida presa em Onigashima. E como ela continuaria presa em Onigashima? Pelo mesmo motivo que o Yamato não poderia sair ou não podia sair de Onigashima, pelas pulseiras que explodem. Por mais que ela pulasse 20 anos no futuro e chegasse no presente, ela não poderia sair de Onigashima pelas pulseiras, então ela estaria sendo mantida presa de todas as formas, pulando para o futuro ou não. Então eu acredito que essa silhueta pode ser a Kozuki Toki, até porque ela tá chorando, ela tá vendo que os bainhas vermelhas não conseguiram cumprir o propósito do Oden. E além do mais, ela tem que falar o porquê ela veio de 800 anos atrás procurando o Ano, e porque ela parou especificamente quando encontrou o Oden, e porque ela também não pulou 20 anos no futuro lá quando ela conheceu o Oden. O Oden disse pra ela, olha, os acontecimentos que você tá esperando só vão vir daqui 20 anos. Se você quiser pular, você pode pular. Ela disse que não queria, mas o objetivo realmente dela era os 20 anos no futuro. Então, ela poderia ela mesma explicar o porquê ela veio do passado e porquê ela estava querendo chegar lá em Wano. Tudo isso se ela estiver viva. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim saber. Bom galera, esse foi o vídeo, essas foram as minhas considerações sobre o capítulo 1004 de One Piece. O que vocês acharam? Vocês acham que a Kozuki Toki tá viva sim ou não? E o Marcão tá lutando sozinho contra King e Queen? Ou tem alguém ajudando ele? E sobre o trio fracote dos Mugiwaras, vocês acham que eles têm que ser tão fortes quanto os mais fortes do bando? Comenta aqui embaixo e bora discutir. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, e se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui para sempre receber os próximos vídeos aqui do canal. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!